bancada do Partido dos Trabalhadores, que falará da tribuna sua líder, vereadora Roselaine Frigeri. Obrigada, vereador presidente. Bom, eu vou falar de um assunto que eu até agora vou ter que dizer que nem o vereador Iago, né? Não me representa o vereador Iago, mas tem coisa que ele fala que eu tenho que dizer igual. Eu não queria falar sobre isso, mas eu vou ter que falar. Eu não queria nem falar, mas eu vou ter que falar sobre a saúde. Por que eu vou falar sobre isso? Eu, sábado, estive na UPA, na UPA Central, e eu havia recebido um comunicado, acho que todo mundo recebeu, deve estar sabendo, da possibilidade da greve novamente dos médicos, porque ainda não receberam o mês de maio. Foi feito dessa vez, avisado o município com base na lei, 5 dias úteis, teoricamente será amanhã, a quinta-feira, que prazo para que eles recebam o mês de maio. Nós já terminamos o mês de junho e os médicos estão sem receber. E eu fui na UPA para conversar, para ver a situação, porque, se eu não me engano, na quarta-feira ou na terça, vieram aqui técnicas de enfermagem, também falando de muitos direitos que não receberam, e eu fui lá. Olha, eu fiquei surpresa, muito surpresa negativamente. Quem recebeu o salário de maio não recebeu vale refeição, não recebeu vale transporte, não receberam o piso da enfermagem e, conversando lá, vieram as quarteirizadas, que é a situação ainda pior, que é a copa, a segurança, a limpeza, não receberam nada dos seus direitos. Estou falando aqui da época do I10. Não teve a rescisão ainda, não foi recolhido o fundo de garantia deles, era descontado, o I10 não fazia o pagamento do fundo de garantia desde o ano passado. Pior, e gente lá que fez aqueles consignados, era descontado do seu contra-cheque, a pessoa pagou. Só que o que o I10 fez, não repassou para o banco. Então, pessoas lá, nos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida que elas não fizeram, porque elas pagaram descontado automaticamente do seu contra-cheque. Situações assim absurdas, porque às vezes a gente fala do médico, porque os médicos têm um sindicato forte, e eu fiquei essa semana, inclusive, já havíamos conversado aquele dia, de conversar com o sindicato da enfermagem também, mas esses outros setores também precisam ser vistos. Gente, uma UPA, que a copa não funciona, que a limpeza não funciona, que a segurança não funciona, ela não funciona. Ela precisa de médico, ela precisa da enfermagem, ela precisa dos técnicos de enfermagem, ela precisa de todo mundo para funcionar bem. E quem é que é prejudicado com isso? Os trabalhadores da UPA, mas a população. Quando eu fui lá naquele sábado, estava lotada a UPA. Até achei estranho, porque geralmente no sábado, nem lembro que horas eram, tipo 3, 4 horas da tarde, não tem tanta gente assim, estava lotado. E aí, eu fiquei, né, segunda e terça eu estava em Porto Alegre, numa representação, que depois, em outro momento, eu também vou falar, mas eu fiquei de ver esses encaminhamentos a partir de agora. E eu queria, vou lhe dar a sua parte, vereadora Daiane. Depois eu continuo. Obrigada, vereadora Rose. Exatamente. Saúde é prioridade, né? E como a senhora disse, tipo, no sábado lotada, mas a gente tem visto isso em outros dias também. O pessoal vem e diz, enche a boca para falar, muitas vezes o pessoal da administração, que a UPA só está lotada na segunda, né? Por causa dos atestados. E infelizmente não é a realidade. A gente tem recebido muitas mensagens de muitos usuários que está lotada na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no final de semana também. Então, aquela máxima que as pessoas vão lá para buscar atestado,
estado. Eu acredito que não é verdade, porque a gente pode ter pessoas que sim, mas a gente vê um grande volume de pessoas nos outros dias da semana também. Queria corroborar com esse debate da saúde. Obrigada, vereadora. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigada, vereadora Rose. É muito oportuno o tema que você traz a essa tribuna, porque é importante nós falarmos que nós tivemos diversas empresas terceirizadas à frente da gestão da UPA e nenhuma delas resolveu nenhum dos problemas. Isso demonstra com toda clareza que a terceirização não é a solução para os problemas da saúde. Eu falo, vereadora Daiane, que na quinta-feira cheguei às 9 da manhã na UPA Zona Norte, saí de lá às 4 da tarde. Foram mais de 3 horas de espera para o atendimento. E como que nós vamos cobrar dos profissionais que estão lá se eles não estão tendo a garantia sequer do seu salário de maio, que já faz praticamente 2 meses que eles deveriam ter recebido? Então a terceirizada dá problema, porque dá problema para os funcionários, dá problema para o atendimento à população. Então a gente precisa falar urgentemente de um processo de municipalização das nossas UPAs. Muito obrigada. Vereadora Estela, eu ontem estive quase 3 horas de debate na pré-conferência que está tendo, porque vai ter a Conferência da Saúde agora sexta e sábado, lá na pré-conferência da região sul. Uma das coisas que se falou é isso: nós precisamos valorizar o trabalhador da saúde, não só o médico. Como eu falei, uma pessoa que trabalha na UPA, na Copa, ele acaba sendo um trabalhador da saúde, porque ele está ali, e nós precisamos valorizar. E a terceirização, ela precariza o trabalho, ela deixa as pessoas inseguras. Então, eu acho fundamental que a gente faça esse debate. A municipalização é o modelo que está falido. Mas eu queria, não sei se mais alguém me pediu, antes de eu dar, já lhe dou sua parte, vereador Iago, só um pouquinho. Eu queria só falar 2 coisas além. Agora, a Mão Amiga assumiu dia 10 de junho. Também eles não sabem quem vai pagar os primeiros 10 dias. Porque eu soube que parece que sequer a lista, as fichas dos atuais, mas dos contratados pela I10, o Mão Amiga recebeu. Então, mais uma preocupação. E outra preocupação que eu não posso deixar de falar, lá em dezembro, o primeiro contato que eu tive era a respeito de cadeira de roda, de falta de cadeiras de roda. Aí o o secretário Rafael Bueno me falou que tinha 12 cadeiras de roda na UPA. O problema é que ela estava sendo usada para as pessoas sentarem enquanto não tivesse leito. Eu fui lá sábado. Tem 4 cadeiras de roda. Eu não sei o que aconteceu com as outras, mas tem 4 e 2 só plenamente funcionando. Então, tem uma senhora lá que estava com a perna quebrada, uma senhora de bastante idade, e ela não tinha cadeira de roda, tinha que tirar da cadeira de roda para botar, porque a cadeira que ela estava usando não tinha aquele apoio para o pé. Então, é coisas que nós precisamos também cobrar. É a culpa do I10? O município vai cobrar do I10 essas situações ou vai ficar por isso mesmo? Então, acho que isso é um debate a ser feito. Sua parte, vereador Iago. Bem rapidinho, uma cadeira de rodas eu já adianto para a senhora que eu recuperei. A 4 quadras para baixo, um rapaz estava furtando e eu consegui pegar a cadeira de rodas, fazer ele devolver, levar ele até a UPA e devolver a cadeira, né? Que ele me mentiu que tinha sido emprestado e depois não tinha sido emprestado nada. Então a gente acabou recuperando, mas tem que ter um controle maior. E aí entra uma coisa, tem o pessoal ali que faz o controle de acessos mesmo, que é uma espécie de segurança, vigilante está ali. E eles também, como a senhora bem falou aqui, se eles não estiverem lá, a UPA não funciona, se a recepcionista não estiver lá, não funciona, se o pessoal da manutenção não estiver lá, não funciona. E todo mundo a gente vai lá e passa vergonha, porque está todo mundo perdido, não sabe se respondem ao IDEA, se desvincular, não, se respondem ao Frei Jaime, e eles falam que eles cansam de viver numa eterna experiência, né? Que é sempre uma empresa nova e eles não sabem, nunca se adequam a uma empresa. E só para concluir, então, eu esqueci de falar do pessoal ali que trabalha na recepção do acesso, que também faz parte, também está nessa insegurança, e me parece que agora
O município disse, não posso afirmar isso com todas as letras, então estou só questionando aqui se é verdade, que os médicos, se entrarem em greve, ou se algum outro profissional entrar em greve, eles podem correr o risco de ter outros sendo substituídos por outros, mas no retorno não serem mais contratados, ou posteriormente sofrer uma represália que não deixa de ser um assédio moral. Então, são preocupações e que nós precisamos de respostas. Obrigado, vereadora Roselane Frigeiro. Próximo vereador inscrito é a declaração de da bancada do PCdoB. Com a palavra da tribuna, o vereador Cláudio Libar. Obrigado, presidente. Queria começar cumprimentando a vereadora Rose.